Glória a Deus. Vamos seguir para a palavra, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes 2, a partir do verso 10. Quando você abrir Eclesiastes 2, embora eu esteja lendo a partir do verso 10, deixa a sua Bíblia aberta nele, porque nós vamos falar bastante sobre esse capítulo da Bíblia. Eclesiastes 2, a partir do verso 10. Quem encontrou, dá uma olhadinha para o irmão do lado, vê se ele está precisando de uma ajuda, vê se ele está sem Bíblia, chega do lado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eclesiastes 2, verso 10. Quem encontrou diz amém. O amém já está mais alto, então vamos seguir. Diz assim: não me neguei nada do que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino. Então pensei comigo mesmo: o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse no meu íntimo: isso não faz o menor sentido. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como morre o tolo? Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Vou parar por aqui. Podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra dos 100 dias, de hoje fala sobre planos, sobre projetos, sobre você listar as coisas que você tem lá, que você quer atingir, os seus objetivos. E se você der uma olhada no livro de amanhã, eu já vou dar uma palhinha para aqueles que não têm o livro ainda. Ele vai falar sobre mais em Deus, de você conseguir mais as coisas, de você estar mais conectado com Deus, para que as coisas possam acontecer na sua vida. E o livro, o capítulo, de Eclesiastes 2 foi escrito por Salomão. Salomão, quem lembra aqui, foi o homem mais rico e mais sábio dessa terra. Só que aqui Salomão ele começa a fazer uma reflexão acerca da frustração humana, da frustração de cada um de nós em encontrar propósitos nas coisas da terra. Então ele começa a pensar, ele começa a analisar, ele começa a ver que muitas das vezes todas as coisas que ele investiu seu tempo, ele colocou esforço, ele parou para fazer, ele ficava lá dedicado todo dia e toda hora. Quando ele parou para analisar tudo aquilo, depois de tudo que ele já tinha construído, e Salomão foi um homem bem sucedido, sim ou não? Ele viu que aquilo ali não fazia o menor sentido na cabeça dele. Porque ele viu que tanto esforço, no versículo 18 ele fala: eu acho que eu vou deixar tudo que eu fiz, vou desprezar isso tudo, eu não vou dar a menor importância para isso, porque tudo aquilo que eu construí aqui nessa terra, eu vou ter que deixar para alguém. Então ele começa a chamar a nossa atenção para tudo aquilo que nós empenhamos o nosso tempo, a nossa atividade diária.
as nossas metas que nós vamos colocar aqui através dos 100 dias. Ele diz que se nada for colocado para Deus, se nada for feito por Deus, se nada tiver um objetivo no reino de Deus, tudo isso não vale de nada. Tudo isso é como correr atrás do vento, como ele coloca várias vezes nesse capítulo. Você tendo a oportunidade, depois leia todo o Eclesiastes 2, que eu não vou ter tempo de ler ele todo aqui, mas veja que ele fala sobre isso. Quem aqui já correu atrás do vento? Quem aqui consegue pegar o vento? Já tentaram estocar vento aí, mas isso não vem ao caso. Mas, quem aqui consegue pegar o vento? Eu peguei o vento. Ninguém consegue. Então ele fala que todas as coisas que ele se esforçou, tudo que ele se empenhou, tudo aquilo que ele colocou tempo, esforço, dinheiro para fazer, ele viu que aquilo de tudo não serviu de nada. Mas ao mesmo tempo, quando nós formos discorrendo até o final, ele também nos mostra o caminho. Ele nos mostra a maneira e a forma de como nós temos que investir para que aí sim haja um propósito na nossa vida. Para que aí sim tudo aquilo que nós construirmos seja feito para a honra e glória de Deus. Tudo aquilo que nós construirmos fique muito além de bens materiais, de coisas, e se torne realmente um legado. E que a gente construa algo, não somente para essa terra, mas também para a verdadeira Jerusalém, para aquele grande dia que eu e você, eu tenho certeza, em nome de Jesus, estaremos lá. Nós temos que construir algo para além. E ele começa a falar sobre isso. Ele começa a ver e a descrever a questão da satisfação humana, né, através de prazeres, de conquistas, de bens materiais. Tem pessoas que passam uma vida inteira lutando para ser um acumulador de bens. Tudo que ele tem de sonho, de projeto na vida dele é adquirir coisas, é me dar prazer, é ir bem, é acontecer tudo do jeito que eu quero. Eu não estou dizendo que é errado, irmãos, você trabalhar, você buscar, você fazer as coisas do seu dia a dia, como Salomão também não vai dizer. Mas ele diz que tudo tem a ver com o propósito, tudo tem a ver com o objetivo que você está fazendo aquilo. Se tudo aquilo que você empenha, o seu esforço, o seu dinheiro, o seu tempo, ele for simplesmente para você, ele vai dizer que é tudo isso inútil. Porque vai chegar um momento que tanto para o sábio quanto para o tolo vai chegar, que é a morte. E na morte você vai ter que deixar tudo para trás. A gente às vezes vê no cinema, mas eu tenho certeza que isso aí é coisa que acontece na vida. Porque o cinema, grande parte ou todas as vezes, ele reflete algo que já aconteceu. De pessoas às vezes que levam uma vida inteira de trabalho, constroem uma fortuna. E aí quando chega o momento de aproveitar, já estão doentes. Quando seria a hora de parar de trabalhar e se aposentar, morrem. E aí fica uma disputa para ver quem vai assumir a herança. Mas a pessoa mesmo que empenhou uma vida naquilo tudo, não desfrutou de nada. Salomão, ele foi o homem mais rico, irmão. A gente olha para um multimilionário, para um bilionário que nós temos aí, esse Elon Musk, o Bill Gates e dentre outros aí, a fortuna deles é fichinha perto do que Salomão tinha. E se um homem que tinha isso tudo, ele está dizendo que tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele fez, quando ele parou para analisar, era como correr atrás do vento, isso precisa acender um alerta em nós. O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, no que nós estamos investindo o nosso tempo, no que nós estamos investindo o nosso dinheiro, nós estamos investindo a nossa vida. Será que isso é para trazer somente um prazer momentâneo, é só uma satisfação pessoal? Ou nós estamos fazendo algo muito maior, algo que é para Deus, algo duradouro, algo que vai levar gerações e gerações? Então ele começa a nos alertar logo no início. No versículo 1, que eu não li, mas está aí na sua Bíblia, ele fala: pensei comigo mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. E logo depois ele fala: mas isso também me revelou inútil. Salomão, ele buscou satisfação em tudo, nas festas, nos risos, no vinho. Só que ele descobriu que tudo isso era algo momentâneo, era um prazer que não preenchia ele por dentro, não preenchia a alma dele. Era algo passageiro. Pessoas às vezes buscam prazer, por exemplo, né, para esquecer os problemas na bebida. A pessoa por um momento ela esquece. Quando ela fica bêbada, ela fica com a mente turbada, ela não consegue se lembrar de nada. Mas no dia seguinte, além dos problemas estarem ali no mesmo lugar, ainda tem a ressaca, dor de cabeça e uma série de outras coisas. E entre várias coisas que o ser humano ele busca somente o prazer e ele não enxerga que aquilo ali é algo momentâneo. O Senhor, ele quer que nós tenhamos prazer nele.
O Senhor quer que nós tenhamos prazer, Ele crescer dentro de nós. Ele quer que o nosso prazer seja estar na presença dEle, que o nosso prazer seja fazer as coisas para Ele, seja fazer a obra dEle, seja estar junto dEle. E sim, se você puder desfrutar das coisas boas dessa vida, dessa terra, amém. Porque aí tudo vai fazer sentido. Porque as pessoas adoram, né? As tribos isoladas adoram o sol, adoram a lua, adoram a natureza. Por quê? Porque dentro de mim, dentro de você, tem um espaço vazio ali que ele só pode ser preenchido plenamente. É o que vai satisfazer 100% a sua alma. É a presença de Deus. Nada, irmão, que você compre, nada que você faça, nenhuma viagem, nenhum bem, nenhum carro, ele vai preencher o prazer e a satisfação da presença de Deus na sua vida. Eu sempre digo que todos nós aqui, vocês já ouviram eu falar várias vezes, eu sou repetitivo mesmo. Todos nós aqui somos ricos, porque o Senhor, Ele nos dá a presença dEle em nossa vida todos os dias, durante todo o tempo. É que às vezes os problemas, as coisas acontecem, a gente não dá conta disso, mas o Senhor, Ele tem cuidado de você. Até mesmo nesse momento ruim que você possa estar passando. Mas nos momentos bons também, o Senhor, Ele está cuidando de você. E aqueles que passaram tempestades agora estão colhendo os frutos da chuva que caiu naquele lugar. Porque muitas vezes nós enxergamos a tempestade, o céu escuro, a chuva caindo, tudo inundando. Mas aí depois não lembra que também na plantação que você colocou, a água desceu, regou, floresceu, e agora você está colhendo os frutos da bênção que o Senhor reservou para você. Então nós precisamos ter essa questão do que é o nosso prazer, no que nos dá prazer. O que nos dá prazer, irmãos, e precisa dar prazer é estar na presença dEle. Sabe, o Senhor, quando estava falando comigo sobre essa palavra, Ele me trouxe à mente a questão muito do adultério. Adultério, normalmente, quando se fala em adultério, pensa num homem ou numa mulher que é casado ou casada, que tem o seu relacionamento, que está se relacionando com uma terceira pessoa fora desse convívio. Mas ninguém lembra também que, por exemplo, uma gasolina adulterada é algo que foi falsificado, é algo que foi misturado. Então o Senhor me lembrou do adultério, por quê? Porque no adultério, irmãos, não há compromisso, não há envolvimento, não há relacionamento. Muitos casais se desfazem e procuram adulterar e ir para outros porque eles estão em busca de algo que um deles, né, ou até os dois, estão em busca de algo que eles não estão encontrando no seu relacionamento, e eles acham mais fácil ir lá no outro lado e descobrir lá. Não, lá eu devo encontrar. É só aqui que está ruim, é a minha mulher, é o meu marido que está ruim. Mas na verdade, irmãos, o adultério, na grande maioria das partes, e esse eu estou falando de casamento mesmo, é somente a mecânica do sexo, é o prazer imediato, é algo que vai acontecer ali, mas ali não tem compromisso, ali ninguém divide problema, ali ninguém divide as contas do dia a dia, ali ninguém divide criação de filho, ali ninguém divide o momento em que você fica desempregado, que o seu parceiro ou a sua parceira está ali contigo falando, não, deixa comigo aqui que você vai se recolocar, Deus vai te abençoar. Quando você está doente ou ela está doente, o amante ou a amante não vai vir cuidar, quem vai estar ali é a pessoa que está do lado. Então Deus me fez essa lembrança, porque muitas das vezes o adultério foi um exemplo que Ele me deu, mas não quer dizer só isso. A gente busca às vezes coisas para poder satisfazer algo que a gente não procura ver a raiz do problema, que a gente não procura identificar aonde está o problema. E a busca do prazer, irmãos, ela pode levar à morte. A nossa carne, irmão, ela tende para o mal. Ela vai tender para o mal. Então nós precisamos estar alerta, assim como Salomão, ele alertou. E às vezes a gente faz isso na nossa relação com Deus. Nós estamos traindo, nós estamos adulterando com Deus. Por quê? Porque estamos dividindo o tempo, coisas que nós deveríamos fazer com Ele, nós estamos buscando em outras coisas. A paz que excede todo o entendimento, que você poderia buscar na oração, no joelho dobrado, fazendo, você está buscando fazer outra coisa. Eu vou sair. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou para algum lugar. Pessoas que negociam estar aqui no culto esse horário, porque acham que não, a igreja não vai resolver minha vida. Eu vou para outro lugar. Então a gente às vezes comete o adultério e não percebe. Porque a sociedade impôs que adultério é o homem ou uma mulher que trai o seu companheiro. Mas nós adulteramos às vezes sem perceber. Nós estamos buscando prazeres, coisas momentâneas, que só o Senhor pode te dar fora dele.
E Salomão já disse que isso tudo é correr atrás do vento. E aí eu pergunto para você, assim como eu me pergunto, como que está nosso relacionamento com Deus? Será que o nosso relacionamento com Deus está diante de cumplicidade? Nós estamos nos dedicando um para o outro? Será que o nosso relacionamento com Deus é até que a morte nos junte, que não é nos separe, né? Que a morte nos junte lá na eternidade? Como que está o nosso relacionamento com Deus? O que nos dá prazer é estar com Deus. Porque quem está com Deus, irmãos, todas as outras coisas também viram coisas prazerosas de se fazer. Às vezes as pessoas louvam, né? Meu maior prazer. Eu não sou mãe de cantar não, mas é estar em tua presença. Beleza, aí chega, quando tem alguma coisa, não quero, não vou. Quando tem oração, não, também não vou. Ah, quando eu quero fazer isso, aquilo, não, também não dá, acho que eu tenho outro negócio para fazer. Então, está adulterando com Deus, irmão. Então isso foi algo que me chamou a atenção, porque Salomão era alguém que tinha tudo, ele tinha inclusive a bênção de Deus na vida dele, sim ou não? Salomão era íntimo de Deus, deu uma vacilada no final, mas era íntimo de Deus. Ele herdou boa parte dessa bênção do seu pai Davi. E ele está dizendo, a tudo que eu tenho, tudo que eu construí, é como correr atrás do vento. Tem pessoas às vezes que batalham uma vida inteira, buscando riqueza, buscando dinheiro, bens, casas. Trabalham 12, 13, 15 horas por dia. Estão só se cansando, porque a verdadeira riqueza já está disponível para todos nós, que é a presença de Deus. A presença de Deus, ela te abre porta, irmão. A presença de Deus, ela te abençoa em todas as áreas da sua vida. A maior riqueza que você tem que correr atrás, perseguir, buscar e manter e ter um relacionamento firme junto é com a presença de Deus. Porque o seu trabalho vai bem, a sua saúde vai bem, a sua vida vai bem. E quando não estiver bem, você sabe que Ele está contigo. E isso te dá o quê? Descanso. A paz que excede todo o entendimento, ela precisa ser algo verdadeiro em nós, irmãos. Nós não podemos nos desesperar pelas coisas que acontecem conosco. Embora seja difícil, eu vou concordar com vocês. Mas nós temos que saber que o nosso maior prazer, de fato, tem que ser como a canção. É estar na presença dEle. É estar com Ele. Mateus 6,33, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras, todas as coisas, vos serão acrescentadas. Ele não diz, talvez serão, pode ser que serão, não. Ele diz o quê? E todas as outras demais coisas vos serão acrescentadas. É um verbo de decisão. É imperativo. Serão. Ele não diz talvez serão. Ah, acho que não. Serão. Mas qual é a condicionante? Buscar Deus em primeiro lugar. E aí ele continua falando sobre a futilidade do trabalho e das conquistas. Lá no verso 5 ele diz, realizei grandes obras, construí casas para mim, plantei vinhos, fiz jardins, pomares, plantei todo tipo de árvore frutífera. E ele foi dedicando as coisas, o tempo dele, a vida dele, para acumular, acumular, acumular. E as pessoas ainda vinham e abençoavam Salomão, né? Quem leu a Bíblia conhece a história dele, sabe que as pessoas vinham de longe abençoar ele. Já imaginou você aí na sua casa? Alguém bate na sua porta. Vim trazer aqui um punhado de ouro aqui, vim trazer para você um perfume dos mais caros. Pode acontecer, irmão, na sua vida. Porque lá no final ele vai dizer que muitos daqueles que trabalham, que não sabem o propósito, trabalham para deixar para aqueles como nós, que adoram e glorificam o nome do Senhor. Então Salomão, ele era feliz. E eu acho que em Salomão, através de Eclesiastes, eu acho que começou a nascer aquele ditado que diz que dinheiro não traz felicidade. Esse dia, quando a gente estava numa viagem, que a gente parou numa parada, estava escrito assim na parede, dinheiro não, era lá em Minas, né? Dinheiro não traz felicidade, mas compra pastel e pão de queijo. O dinheiro, irmão, ele pode fazer você comprar tudo. Ele pode fazer você comprar o que você quiser. Só que ele não vai trazer a felicidade que você procura.
As pessoas às vezes investem a sua saúde buscando dinheiro para comprar e realizar coisas, quando na verdade elas não podem comprar a saúde que perderam buscando as riquezas que, sei lá, em algum momento talvez encontraram. Quantos milionários morreram na Covid? Quantas pessoas com dinheiro não estão mais entre nós porque receberam os melhores tratamentos, estavam nos melhores hospitais, com os melhores médicos, mas mesmo assim morreram. E aí a herança, o dinheiro ficou para repartir com os outros que ficaram. Então Salomão, ele está abrindo nossos olhos, irmão, não para que você não deixe de trabalhar, não para que você não queira conquistar, não é isso. Salomão está dizendo que sim, é possível conquistar, é possível fazer, é possível enriquecer, mas para isso tudo dar certo, precisa ter um predecessor, que é você buscar a Deus, que é você estar íntimo de Deus. Porque, irmãos, quando nós estamos íntimos de Deus, as portas se abrem na nossa vida. Sim ou não? É por isso que eu creio que íntimos de Deus estão sentados aqui me olhando. Alguns estão me assistindo. E eu declaro as portas abertas do Senhor na sua vida. Quem sabe você há muito tempo persegue uma porta que está fechada e o Senhor está dizendo: eis que abro essa porta. Aleluia, Pai. Faça conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nenhum esforço, nenhuma obra vale a pena se não tiver propósito em Deus. Esse livro ele dá vários exemplos de pessoas que enriqueceram. Pessoas que Deus deu ideias, coisas que na época em que eles viviam não existia. Uma das coisas que me surpreendeu nesse livro, por exemplo, é quando ele fala de Isaac Newton. Isaac Newton, aí, quem sabe, foi um grande cientista, aí, descobriu um monte de lei aí que a gente esquece tudo, né, depois que a gente sai do ensino médio, mas ele descobriu muita coisa. E ele falou que grande parte das teorias de tudo aquilo que ele descobriu, o Senhor revelava para ele todas as manhãs enquanto ele estava orando. E na escola, irmão, a gente não aprende isso. Alguém aprendeu na escola que Isaac Newton orava? Ou só aprendeu as leis que chegaram através dele? É por isso, irmãos, que a Bíblia é um conhecimento inesgotável. É por isso que as coisas de Deus, elas precisam vir à tona e ser reveladas. Porque grande parte dos sábios do que nós admiramos e que fazemos, aí que olhamos, nossa, mas como? Né? Como que alguém pegou e disse que a teoria da relatividade é assim, não sei o quê? Como que alguém, eu até brinquei um dia desse, como que alguém pegou a semente do cacau e descobriu que aquele negócio torrado, triturado, misturado com leite vai dar chocolate? Irmãos, me desculpem vocês, mas eu creio que todas as invenções, tudo aquilo que acontece, foi Deus que revelou, foi Deus que colocou na cabeça de alguém. Então você hoje pode ser um grande inventor, você hoje pode ser uma pessoa que vai fazer algo que ninguém fez, porque o Senhor, Ele é contigo, Ele vai revelar, porque há um propósito de Deus naquilo em que Ele vai construir através de você. Se você tiver que abrir uma empresa, o propósito de Deus para essa empresa já tem que estar definido. Porque não vai ser uma empresa só para empregar gente, para você ganhar dinheiro. Precisa dar honra e glória a Deus. Quantas pessoas, irmãos? Quantas pessoas, às vezes, que de um projeto errado o negócio dá certo. Quem viu aí a Coca-Cola, que começou como acho que era um remédio, alguma coisa que deu errado lá. E olha o império que a Coca-Cola se tornou hoje. Não estou falando se faz bem ou se faz mal, não é isso. Mas eu digo que são coisas que acontecem. E aí eu vou falar lá de trás, irmãos. Quem aqui já estudou engenharia naval na vida? Alguém já estudou? Sabe construir navio? Sabe construir barco aqui? Sabe como é que faz as embarcações? Como é que faz para não afundar? Como que tem que isolar? Noé naquela época fez uma faculdade um dia. Quando Deus falou com ele assim, ó, faz o seguinte, pega esse monte de negócio aqui, eu vou te dar a instrução, você vai lá e executa do jeito que eu te falei aqui. Propósito e plano de Deus, irmão. Ah, mas isso era com Noé. Você pode ser um Noé hoje. Você pode ser alguém que o Senhor vai revelar algo que Ele não revelou a ninguém. E você precisa crer que você pode sim. Você precisa crer que você pode ser multimilionário sim. Mas se a sua riqueza ela fizer sentido para Deus e em Deus. Porque de que adianta você ter milhões e milhões e milhões e isso morrer em você? Morrer com você. Pelo contrário, ainda vai deixar as heranças para o pessoal brigar depois para ver quem vai ficar com um pedacinho.
Porque quer ver as pessoas se revelarem, meus irmãos, é quando morre alguém com dinheiro. Que aparece gente, parente, quem não era parente, quem não era filho quer ser filho, quem não era isso, começa a aparecer gente de tudo que é lado, porque quer pegar uma fatiazinha da herança. Tem gente que morre e só deixa dívida, mas não vem ao caso. Mas as pessoas que têm dinheiro, é ou não é? Vocês não veem aí, irmãos? Quantas pessoas, quer ver, o Gugu aí, apareceu o filho que era filho, que não era, e que a outra disse que tinha uma relação com ele, que queria uma parte da herança, e aí começa a aparecer gente de tudo que é lado. Então que sentido fez, quem sabe, tudo aquilo que ele construiu para a vida dele, para que agora ele tenha ido e as pessoas estejam aqui brigando e talvez até desfrutando do que ele fez. Então a gente precisa entender bem, irmãos, o propósito da nossa vida, aquilo que nós vamos investir nosso tempo, nosso dinheiro e construir. Eu quero, em nome de Jesus, e profetizo que aqui podem sim ter grandes empresários, grandes empresárias, pessoas que vão ter dinheiro, pessoas que vão ter riquezas, mas que tudo isso vai ser para a honra e glória de Deus, que a sua riqueza, a bênção que chegar até você, você vai ter como repartir com aqueles que não têm. Você pode abrir uma empresa para poder repartir, para poder empregar pessoas que não têm condições, para formar pessoas, para colocar pessoas no mercado de trabalho, para dar uma primeira oportunidade para elas. Por que não? O mundo secular tem música que pergunta: por que não eu? A gente às vezes segue lá de fora: sim, Senhor, eu quero que seja eu. Esse precisa ser o nosso propósito, irmãos. Queira enriquecer sim, queira buscar sim, queira comprar, adquirir, fazer, mas tudo para a honra e glória de Deus. Reparta com aqueles que não têm. Porque quando você começa a repartir aquilo que tem chegado à tua mão, o Senhor, Ele acrescenta mais e mais, porque Ele sabe que você é um abençoador e uma abençoadora. Que você não vai se deixar tomar o seu coração pela riqueza, por quanto está na sua conta bancária, por quanto você anda no bolso. Porque Ele vai ver que a sua riqueza, a sua admiração está nele, e que você reconhece que tudo foi feito por Ele, e tudo o que você fizer vai ser para Ele. Foi isso que Salomão refletiu e nos disse. E ele também diz lá, a partir do verso 14: os sábios têm olhos que enxergam bem, mas o tolo anda nas trevas. Todavia, percebi que o mesmo destino espera a ambos. Sendo você sábio ou sendo você tolo, vai chegar um dia que você vai morrer. Qual é a única certeza que a gente tem na vida, irmão? Ou que a gente vai morrer, ou que Jesus vai voltar antes e vai buscar a gente. Mas é a mesma certeza. Para os que ficam, nós vamos morrer. Sendo arrebatado, morrendo. Para os que ficam, a gente vai morrer. Porque quando a gente for também arrebatado, vai ficar todo mundo assim querendo saber, né? Para onde que esse povo foi? Cadê aquele povo barulhento lá que fazia aquele barulho na igreja lá, que fazia aquele movimento, aquelas coisas que batia na minha porta? Aí naquele tempo, irmão, já era, não vai ter mais como. Eu fico brincando, mas é verdade, irmãos. A gente precisa estar alinhado com o propósito de Deus, com a palavra e com a nossa salvação. Porque se a gente já não está conseguindo aguentar esse calor de 40 graus lá fora, imagina aguentar o inferno na eternidade. Pode parecer brincadeira, mas não é, irmãos. Isso aí é só uma amostra grátis do que aqueles que não aceitaram Jesus, que não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, vão passar a eternidade, é sem fim. Ninguém parou para imaginar isso aqui, porque ninguém vai para lá. Mas a gente precisa ter ciência para poder falar: se você não crê em Jesus como eu creio, isso aí está reservado para você. Porque tem pessoa que tem medo de falar do inferno para os outros, irmão. A gente precisa falar que o inferno é realidade, o inferno é real. A gente não pode pintar o inferno não, fica lá escondidinho. Não, quando você chegar lá, você vai descobrir, não. João Batista, ele era bem claro e sucinto. Se converte, muda a tua vida. E muitas das vezes as pessoas ignoram que o inferno existe, que o inferno está preparado para aqueles que não creram em Deus, para aqueles que não creram no que Jesus fez. Então é se alinhar, é entender que quando chegar a morte, ou quando Jesus voltar, mas vamos falar da morte, que é o que Salomão diz: quando chegar a morte, vai ser o início de uma vida eterna. A sua morte, a minha morte, vai ser o início da nossa vida eterna com Jesus. Aqueles que morreram em Cristo Jesus já estão com Ele. Aquele que estava crucificado lá, que Jesus falou: aguenta aí, só um pouquinho,
Eu vou ali, já volto, daqui a pouco você vai estar comigo lá. Ele já está lá desde aquele dia. Quem aqui tem medo de morrer? Alguém levantou a mão discreto lá atrás que eu vi, mas não vou falar quem foi. A gente pode não querer, irmão, mas medo de morrer a gente não pode ter. Porque a morte é o passaporte para a eternidade. A morte é quando começa a verdadeira vida, que é a vida eterna com Jesus. Irmão, essa certeza você precisa ter todos os dias. Senhor, se eu morrer hoje, eu vou estar contigo já já. Nossa, que coisa macabra, pastor, mas é verdade, irmão. É verdade. Se alguém cair durinho que agora morrer, pum, vai estar com Jesus daqui a pouco. Vai estar melhor do que a gente que ficou. A gente ainda vai ter que preparar enterro ainda, velório, tudo, levar, fazer para lá, aquela coisa toda. Então a gente precisa preencher a nossa vida, preencher os nossos dias com coisas, com bens, com tudo, sim. Mas tudo isso voltado para esse grande dia. Porque o caixão, irmão, mesmo que você seja enterrada com toda a sua riqueza dentro dele, você não vai conseguir levar nada. Você não vai levar nem a roupa que você está vestindo. E tem pessoas que às vezes passam uma vida inteira se vangloriando, dizendo que eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu conquistei, eu fiz, eu aconteci. E quando chegar naquele grande dia, Jesus pode olhar para ele e falar: pô, beleza, você acumulou um monte de coisa, mas ó, dá licença que eu não te conheço. Fica aí que eu vou falar com o povo aqui que eu tenho intimidade. E ninguém quer receber não naquele dia, né, irmão? Então a gente precisa estar atento, a gente precisa estar ligado. Então, independentemente do que aconteça, tanto para o tolo quanto para o sábio, a morte vai chegar. Então nós precisamos buscar um sentido na vida. Porque se você não tiver um sentido, se você não tiver esse sentimento dentro de você, que o dia em que você morrer, você vai estar com Jesus, você começa a entrar em parafuso, em desespero. É muito triste, irmãos, quando às vezes a gente escuta as pessoas, né, em hospitais e tudo mais, que eu já presenciei: doutor, não me deixa morrer, como se o médico fosse capaz de fazer alguma coisa. Ele até pode ter os tratamentos paliativos e tal, mas quem decide a hora é o Senhor. Então vamos construir a nossa vida com um propósito em Deus, para que nós cheguemos naquele grande dia e que nós tenhamos uma vida, um legado que nós deixamos aqui, e que mais e mais pessoas que passaram por nós estejam conosco lá também. Então o seu sentido de vida precisa ser anunciar a Deus. O seu sentido de vida precisa ser construir coisas. Ainda que você adquira bens, ainda que você adquira coisas, mas que tudo isso seja usado, tudo isso seja com o objetivo de exaltar e glorificar o nome de Deus. Porque, irmãos, tudo que você tem hoje, que você carrega no seu bolso aí, o seu telefone, a roupa que você está usando, quem usa óculos, quem está com uma maquiagem bonitinha, as meninas aí, está com o cabelo cortado, tudo isso você precisa de dinheiro, você precisa de coisas que o quê? Foi o Senhor quem te deu. Que eu ouço os colegas de trabalho que falam assim: nossa, eu sou muito bom, eu sou bom demais, ó, tudo eu conquistei, eu estudei, eu fiz, eu aconteci, eu ganho meu dinheiro porque eu sou bom, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque Deus está permitindo. Porque se Deus falar assim: não, você não vai ser nada disso, Ele não vai ser. Então tudo que você tem, você estudou, você trabalhou, você conquistou, amém. Mas glorifica a Deus primeiro.